A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós vamos iniciar, meus irmãos, nessa primeira pré-aula. Nós estamos dando início ao nosso primeiro trimestre de 2016, estudando a escatologia bíblica, que traz por tema desse primeiro trimestre de 2016 o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E o comentarista desse primeiro trimestre de 2016 é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. E nós vamos estudar hoje a primeira lição, que traz por tema a lição de número 1, escatologia, o estudo das últimas coisas. E o nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 1, que nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática. O estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 24, do versículo 4 até o 5, do 11 até o 13, e 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 10. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, melhor dizendo, até o fim, será salvo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O objetivo geral da nossa lição de hoje é explicar o real significado da escatologia bíblica. O ponto central da nossa lição nos diz assim: o estudo da escatologia bíblica traz esperança para os salvos em Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, nós vamos iniciar mais uma pré-aula, iniciando aí o nosso ano de 2016, estudando nesse primeiro trimestre de 2016 a escatologia bíblica. Vamos estudar sobre vários temas que está inserido dentro da escatologia bíblica. Nós vamos entender muito a respeito da salvação, vamos entender sobre o arrebatamento da igreja, vamos entender também sobre o juízo final, vamos entender a vinda de Jesus, quais são os sinais dessa vinda de Jesus. Então, alguns temas interessantes que durante o nosso trimestre nós vamos estudar. E na lição de hoje, como é uma lição introdutória, que fala realmente, especificamente, sobre a escatologia bíblica, nós vamos dar aqui um apanhado geral daquilo que nós iremos estudar durante esse primeiro trimestre de 2016. Então nós fizemos aqui um apanhado geral para que nós possamos entender durante esse trimestre o que se estuda dentro da escatologia bíblica, quais são os ramos de interpretação dentro da escatologia bíblica. Então nós fizemos um apanhado referente a esse tema belíssimo, que faz parte para nós, no nosso entendimento da Igreja de Cristo. Nós vamos entender de forma bem específica, de uma forma bem coesa em relação a esse belíssimo tema. E quais são as suas raízes de interpretação? Temos algumas raízes de interpretação, de interpretações, melhor dizendo, com base dentro da escatologia bíblica. Então nós vamos falar durante o nosso trimestre, e também vamos falar aqui um pouco de algumas interpretações durante a nossa primeira pré-aula de 2016. Vamos fazer uma aula introdutória daquilo que nós
como eu já falei, vamos estudar durante este primeiro trimestre de 2016. Estamos iniciando mais um trimestre, onde vamos estudar escatologia bíblica, que conhecemos como doutrina das últimas coisas, que deverão acontecer no fim do mundo. Trata da vinda de Cristo, dos eventos que precederão a sua vinda, da conversão de Israel, da vinda do anticristo, da morte, da ressurreição, do milênio, do juízo, do estado dos homens depois. E dentro do estudo escatológico temos os seguintes temas, inclusive esses temas que eu vou abordar aqui, eles se encontram dentro da nossa lição, da nossa primeira lição do ano de 2016, esse primeiro trimestre. O estado intermediário. Na escatologia cristã, é uma referência à existência intermediária de uma pessoa entre a morte e a ressurreição universal. O conceito está relacionado às doutrinas do juízo particular, que ocorre logo após a morte, e do juízo geral, ou juízo final, que ocorre depois da ressurreição. Arrebatamento da igreja é um conceito que está presente em algumas interpretações da escatologia cristã, inclusive o dispensacionalismo, criados a partir do século XIX, cujo pontapé inicial foi dado pelo ministro anglicano John Nelson Darby. É uma interpretação de vários livros, como por exemplo o Apocalipse, o livro da revelação dado ao apóstolo João, sobre o futuro da humanidade. Trata-se de um momento no qual Jesus resgataria os salvos para a Nova Jerusalém, deixando a terra os demais seres humanos que não aceitaram como Salvador, conforme Salmos no capítulo 9 e número 17. A grande tribulação. A expressão grande tribulação é um termo bíblico que descreve o período aflitivo que antecederia, melhor dizendo, a volta de Jesus Cristo e, por consequência, o julgamento final de Deus, conforme Apocalipse no capítulo 20, versículo 11 até o 15. Milênio, temos o milênio também, vamos estudar sobre o milênio. A palavra milênio vem dos termos latinos, mil, ano, palavra grega, chilias, que também significa 1000. Aparece por 6 vezes em Apocalipse no capítulo 20, definindo a duração do reino de Cristo antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que viria imediatamente da eternidade. Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. O milênio será um período de paz universal. Julgamento final. Juízo final, o dia do juízo final, ou o dia do Senhor, na Bíblia é o julgamento final e eterno, feito por Deus, sobre todas as nações. Este momento terá lugar depois da ressurreição dos mortos e da segunda vinda de Cristo, conforme Apocalipse no capítulo 20, no versículo 12 até o 15. Estado perfeito e eterno, eterno. Um governo perfeito, um governo perfeito, o seu governante é o próprio Deus, na pessoa de seu amado Filho. Tudo será administrado com perfeição máxima. Habitantes perfeitos, os remidos de todas as áreas lá estarão. Conforme Lucas, no capítulo 13, no versículo 28, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Conhecimento perfeito. Na Jerusalém celeste, teremos a eternidade para adorar a Deus e explorar-lhe o infinito conhecimento. Conhecemos a Deus apenas em parte, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Na Nova Jerusalém, a eternidade
não será suficiente para conhecermos o Pai, conforme Romanos capítulo 11, versículo 33. Aí temos ali a comunhão perfeita. Na Jerusalém Celeste, conheceremos os patriarcas, profetas e apóstolos, e não deixaremos de reconhecer nossos irmãos, amigos e parentes, que morreram na esperança da vida eterna. O amor perfeito, nossa comunhão será perfeita, porque o nosso amor também será perfeito, conforme 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Estaremos frente a frente com o Pai, conforme a primeira epístola de João, no capítulo 13, versículo 2. A eternidade não será o bastante para declararmos ao noivo quanto o amamos. E dentro da nossa lição, como sempre nós fazemos, nós fazemos uma breve interpretação teológica dentro da leitura bíblica em classe. Então temos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 3, 1 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 10. Mas no versículo 3, dentro do capítulo 24 de Mateus, nós temos aqui, dentro dessa interpretação, nós temos aqui acontecimentos antes do fim. Os dois abordam isso, acontecimentos antes do fim. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, nós temos aqui os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus acerca da sua vinda e também do fim do mundo, conforme em Mateus, no capítulo 24 e versículo 3, quando diz assim: estando sentado nos montes das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazem uma pergunta acerca do sinal da tua vinda, falando de Jesus, e do fim do mundo. A estrutura do grego, um artigo definido para os dois substantivos, vinda e fim, mostra que os discípulos consideravam que na vinda e o fim do mundo era o mesmo evento. Eles entendiam que era a mesma coisa. A resposta de Jesus corrige a ideia, observando que diversas dores de parto precederão a culminação do reino na sua vinda. Dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 5, nós temos aqui: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse primeiro grande sinal é muito importante. Cristo, aqui o primeiro sinal, Cristo declara que durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. Em Mateus, no capítulo 24, já no versículo 11, quando nós lemos aqui: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, seguirão muitos falsos profetas. À medida que os últimos dias se aproximam, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apóstata, vai se esfriar na fé, desviando da verdadeira essência da palavra de Deus. A lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. Em Mateus também, no capítulo 24, no versículo 12, nós temos aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um aumento incrível aqui, meus irmãos, de imoralidade, que nós temos observado isso, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais, caracterizando os últimos dias. Temos visto isso, temos observado isso. Em Mateus 24, 13, versículo 13, onde temos aqui: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cada um dos evangelistas sinóticos avisa que a salvação só pode ser ganha pela resistência paciente e ininterrupta. Ou podemos falar aqui dessa natureza da salvação, que tem três aspectos aqui: imediato, em certo ponto,
preservador e ininterrupto. Já em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 10, onde o apóstolo Paulo, né, fala aos crentes de Tessalônica, né, ele diz assim que eles tinham uma grande esperança, né, quando também, como assim os discípulos tinham, os crentes de Tessalônica também tinham. Quando virá Jesus buscar? Né? Quando virá? Né? Qual será o final dos tempos? Como que virá? Como que vai acontecer? Aí o apóstolo Paulo diz para eles, quando diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles tinham medo dessa ira futura. Né? Vamos falar dessa ira futura também. A grande esperança dos crentes de Tessalonicenses era a vinda de Cristo, que os livraria da ira futura. Ou seja, aqui tem que ter a genuína conversão a Cristo. Né? Também a ira futura, quando ele fala dessa ira futura, refere-se à ira e juízos divinos que serão derramados sobre o mundo durante o período da tribulação. A volta de Cristo, quando então para arrebatar os seus santos e levá-los à casa do Pai. Pois bem, meus irmãos, dizendo, nós fizemos aqui um apanhado rápido, né, do que nós vamos falar durante esse trimestre. Aqui fizemos uma introdução rápida, né, porque justamente a partir da segunda lição é que nós vamos entrar dentro de nossos estudos, dentro do nosso estudo, para que nós possamos entender melhor esse tema belíssimo que vai falar sobre a escatologia bíblica. Aqui nós temos um apanhado geral, né, dessa introdução que nós fizemos aqui, para a gente poder entender durante a nossa lição de hoje também, e durante as outras lições que estão para vir, para nós possamos entender melhor o contexto que é nos proposto dentro de cada lição que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2016. Então temos aqui 3 tópicos dentro da nossa lição. Temos aqui, primeiro tópico, definir o que é escatologia, mostrar a preocupação do homem que desde lá, né, do início, né, os primitivos já tinham essa preocupação de como seria, né, a vinda de Jesus e como seria o final dos tempos, o fim dos tempos. E explicar algumas das interpretações escatológicas. São imensas as interpretações escatológicas, mas vamos falar de cada interpretação para que nós possamos entender melhor o que significa cada interpretação, que ideia cada um tem a respeito de cada interpretação. Então temos aqui o estudo da escatologia. Temos aqui a definição. A definição de escatologia tem origem de 2 termos gregos: eschatos, que é último, e logos, estudo, mensagem, palavra, e também o termo grego cognato, que é eschata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo, doutrina das últimas coisas. E dentro da escatologia bíblica, dentro desse estudo, nós temos aqui acerca da escatologia, né, como nós já falamos, que estuda os seguintes temas, que nós acabamos de explicar para os irmãos. Estudo intermediário, estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, né, milênio, julgamento final e estado perfeito e eterno. E sobre o ponto 2, temos aqui a escatologia e a volta de Jesus, né? Tem tudo a ver com a volta de Jesus, a escatologia, né, e a volta de Jesus. Conforme Lucas, no capítulo 12, versículo 40, que o comentarista deixa bem explícito para nós, quando fala para nós: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginarás. Aí vamos falar sobre também, dentro da nossa lição, alguns falsos profetas que presidiram ou achavam que, pelos seus cálculos totalmente errôneos, que Jesus viria num tempo determinado, né, numa data determinada, melhor dizendo, né. Jesus vem, Jesus literalmente virá buscar a sua igreja, mas como nós acabamos de ler, não tem hora, não tem dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas já está se precedendo os finais dos tempos. Nós já temos observado algumas coisas já estão se cumprindo dentro das Escrituras Sagradas, que o fim está próximo, mas não podemos afirmar, não podemos relatar que
vai ser uma data X no ano X, como alguns profetas, falsos profetas, porque foram falsos profetas, tentaram interpretar de forma errada e não conseguiram. O que aconteceu? Caiu tudo por terra. Erraram a data, erraram o ano, né? E não acabaram também trazendo pessoas que acreditavam, pessoas que venderam seus bens, pessoas que fizeram coisas absurdas, porque sabendo no finalzinho, né? O que quiseram, podemos até dizer, se entregar ali a Cristo, mas no finalzinho queriam se entregar de qualquer forma, né? Queriam fazer as coisas boas, perdoar os seus irmãos, né? Como nós temos que fazer isso direto, sempre, né? Não deixar nada para trás daquilo que não podemos fazer como cristãos. Então nós vamos aprender também durante a lição de hoje isso aí, que teve os falsos profetas que trouxeram essa linha de raciocínio, né? Essas interpretações equivocadas, errôneas, né? Que trouxeram muitas pessoas totalmente, como se dizer, ao ensino doutrinário errado, né? Destruíram muitas pessoas também, porque tem pessoas que seguem esse entendimento. Então vamos falar dentro da lição de hoje, para que nós possamos tomar muito tempo. E temos aqui no subtópico, o tópico 2, melhor dizendo, a preocupação com os fins dos tempos. Os apóstolos de Jesus, como nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 3 e também o versículo 4, eles tinham a preocupação, né? Tem a preocupação de quando Jesus viria e quando seria o fim dos tempos, né? Então, certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Conforme Mateus capítulo 24, versículo 3, que nós lemos dentro da nossa interpretação teológica, né? Então, onde está a promessa da sua vinda? Também, conforme em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4, né? Eles ficavam aqui, vamos dizer, tirando sarro, né? Vamos dizer, falou, cadê a vinda de Jesus? Jesus vai vir, mas será que vai vir mesmo, né? Aí o apóstolo Pedro diz sobre esses escarnecedores que não acreditam na vinda de Jesus, né? Como também temos visto também, tem muitas pessoas que não creem, não acreditam na vinda de Jesus, mas o fim deles será trágico, esses que não creem, esses que não se entregam a sua vida a Cristo. As previsões falsas sobre o futuro, né? Muitos homens se preocupando com isso deram previsões falsas, erradas. Os falsos profetas, né? Temos aqui que Sérgio Pastor, até o comentarista fala que Sérgio Pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993, né, início da grande tribulação, pensando que o ano de 2000 caiu por terra, né, não teve respaldo bíblico nenhum do que ele estava dizendo. Então, muitas pessoas seguiram essas pessoas e viram que realmente, né, venderam propriedades, né, vamos falar um pouco aqui, que antes do primeiro milênio, de completar esses 1000 anos, né, muitas pessoas venderam seus bens, né? Em situações também de um casamento, de um adultério, ali se perdoaram, se confessaram do que tinham feito. Aí se passou esses tempos, passou tudo isso, aí as pessoas viram que não vinha, Jesus como nós falamos aqui, Jesus ele não marcou a sua data, não marcou o ano, mas sabemos que os sinais precedem a sua vinda. Então, muitas pessoas, esses falsos profetas trouxeram muitas pessoas para o lado dele, que até hoje tem, que acreditam nisso, que no determinado tempo vai se cumprir, né? Que os seus falsos profetas disseram. Mas Jesus deixa claro para nós que ele não marcou a sua data, que ele virá, né? Ele não disse o dia que ele virá. Então, nós, como bom entendedor da palavra, das Escrituras Sagradas, entendemos que o seu tempo, a sua vinda será, né, um tempo em que, ao final do tempo, essa nova era, no final aí, ele virá buscar a sua igreja. Mas nós sabemos o dia nem a hora.
E dentro da nossa lição também, aqui no tópico 3, já temos aqui interpretações escatológicas, né? Aí temos aqui a futurista, nós fazemos parte dessa futurista, né? Aí temos aqui, o comentarista deixa bem claro para nós, os pré-tribulacionistas, essa corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos, conforme o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, pré-tribulacional, ou seja, o ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental. Porém, o povo de Deus não precisamos estar assim, meus irmãos, está dividido quanto tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso é fato. Aí temos aqui pré-milenistas, né? Temos os amilenistas, eles não creem no milênio. Os amilenistas não creem no milênio. Acho que o milênio não vai existir, né? E os pré-milenistas, essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Então, o grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Cardinal de Andrade, até ele dá um posicionamento muito bom. Tal posicionamento foi duramente combatido aqui por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica, ação do Evangelho das Nações, né? Então, quando ele fala de alegoria, vamos até falar aqui um pouco dentro do nosso estudo de hoje, a interpretação, a tribulação e o milênio, elas são literais, né? Não é alegórico. Alegórico não tem crédito nenhum dentro das Escrituras Sagradas. Vamos falar também dentro da nossa lição. E o mito de tribulacionistas, né? O que eles acham, o que eles pensam? Eles pensam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E pós-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja de Filadélfia, um exemplo clássico que representa a igreja fiel que irá guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, conforme Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, né? E Paulo nos ensina aqui que devemos esperar o céu, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Aí temos a parte histórica, né, que considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram em sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Preteristas, o que esses preteristas dizem, né? Preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano ou na destruição de Jerusalém no ano de 70 a.C., né? E os simbolistas, aí essa parte alegórica, que também é chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Aí nós falamos de ensino amilenista, né, que não acredita no milênio, né, que o milênio não vai existir. Amém? Então essas são as interpretações que o comentarista nos coloca, né, que nós entendemos aqui. São várias outras interpretações que durante a nossa lição nós vamos falar também por ponto, enfim, nós vamos elencar esses pontos interessantes, né, sobre a pré-tribunalista, o pós-milenistas. Então vamos estudar sobre esses temas também que foram nos propostos dentro da nossa lição de hoje. E dentro da nossa conclusão de hoje, dessa lição que nós demos aqui um apanhado geral sobre a escatologia bíblica, do que nós vamos estudar durante esse trimestre. Como é uma pré-aula introdutória, né, na partir da segunda lição que nós vamos entrar com mais afinco em relação à escatologia bíblica, né? Vamos estudar a partir da segunda lição. Geralmente a primeira lição é uma parte introdutória, que nós vamos, elencamos aqui alguns pontos que nós vamos estudar durante esse primeiro trimestre de 2016. A conclusão nos diz o seguinte: defendemos a interpretação futurista, melhor dizendo,
que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Nos livros escatológicos podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram, e também entendemos que a linguagem simbólica dos livros escatológicos, né? Mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Pois bem, meus irmãos, nós fizemos aqui um apanhado geral do que nós vamos estudar, mais uma vez eu repito, dentro das nossas primeiro trimestre de 2016, né? E já deixando aqui um convite para vocês, você que me assiste, você que me acompanha pelo canal dos Professores em Cristo BD, também pelo Facebook, nós vamos falar também no finalzinho sobre essas redes sociais que vocês podem acessar nossas aulas. Mas a lição de número 2, como eu já falei, nós vamos entrar mais a fundo sobre o estudo da escatologia bíblica. Nós temos aqui na lição de número 2 o tema Sinais que antecedem a volta de Cristo. Vamos estudar na próxima lição. Eu aguardo vocês, já faço um convite, aguardando vocês que nos assistem, para que vocês estejam conosco nessa segunda aula deste primeiro trimestre de 2016 com esse tema, Sinais que antecedem a volta de Cristo. Pois bem, meus irmãos, você que me assiste, você que ainda está assistindo pela primeira vez, nós temos nosso canal, vai passar para você aí, o nosso canal Professores em Cristo BD, você pode ali estar acessando o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, e também temos o nosso Facebook, onde você pode solicitar a sua amizade ali, vendo o nosso trabalho, as pré-aulas que nós também postamos ali no Facebook, e enfim. E futuramente nós teremos aí um trabalho belíssimo, onde nós vamos estar apresentando aos irmãos o nosso site, vai ser www.professoresemcristoebd.com.br. Já estamos em construção desse site, onde vamos estar ali com todos os nossos estudos sobre esse trimestre, todos os nossos vídeos, né? Vamos ter uma apresentação sobre os estudos bíblicos, né, que nós vamos estudar, e também ali vamos ter um espaço para os irmãos debaterem conosco também sobre as lições que nós vamos estudando, e também no canal também tem ali, você pode estar acessando também, fazendo sua pergunta, seu questionamento, né, deixando suas dúvidas, e também aprendendo conosco também, nós aprendemos com vocês que nos assistem, que dão essa alegria de estudar juntamente conosco. Pois bem, meus irmãos, mas antes de finalizar, eu gostaria de aqui já de antemão agradecer a todos vocês que têm nos assistido durante o ano de 2015, que no ano de 2016 vocês estejam conosco também, que vocês olhem por esse trabalho, que estejam conosco no ano de 2016, e desde já desejando um ano de 2016 repleto de paz, saúde, e que o Espírito Santo esteja com vocês, você professora, você professor da Escola Bíblica Dominical, e que no domingo você dê um apanhado geral sobre este tema belíssimo, escatologia bíblica, ensinando aos seus alunos, né, da verdadeira essência que é a escatologia bíblica. Meus irmãos, muito obrigado por vocês que têm nos prestigiado, e que Deus abençoe vocês, e que domingo, mais uma vez, mais um recado para você professor e para você professor, que vocês dêem uma aula debaixo de muita unção, e que o Espírito Santo esteja com vocês, e que inicie esse 2016, esse primeiro trimestre de 2016 com muita alegria, porque você é um excelente professor da Escola Bíblica Dominical. Você está dando uma aula, está sendo exemplo para os que estão te vendo. Lecione com alegria, com muita alegria no coração, e que o Espírito Santo esteja com vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.